Sessão. A grave estiagem enfrentada pelo Brasil nos últimos meses revela a importância de nossa aposta em uma matriz energética plural, que nos permite produzir energia elétrica limpa de fontes renováveis, ao lado da energia hidrelétrica, tão importante na história do país. Devemos garantir o nosso futuro energético pelo bom uso da energia eólica e, sobretudo, da energia solar. O Brasil precisa avançar, senhora presidente. Então, nós precisamos ver novas tecnologias, novas formas de aproveitamento do potencial de nosso grande país. Então, é nessa linha que hoje estou aqui promovendo esse discurso. Senhoras e senhores senadores, parece-nos inegável que a Mãe Natureza dotou as terras brasileiras de quantidade ímpar de insolação, estrategicamente posicionado e a quase totalidade do nosso território recebe enorme irradiação de energia solar. A alta incidência de luz solar equivale a um maná com que a natureza nos presenteia, senhora presidente. É nosso dever explorá-la ao máximo para abastecer nossos lares, nossas fábricas, nossas cidades. Cabe também um acréscimo elucidativo sempre que projetamos o aumento da produção de energia elétrica a partir da fonte solar, tem-se o benefício da redução do efeito estufa, que tanto ameaça o equilíbrio ambiental em todo o mundo. Sabemos o tanto que as questões ambientais inquietam a nossa população e que por isso precisamos, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, investir nessa área tão importante para o nosso país. Exatamente por essa razão, os países têm se esforçado em prol da captação de energia solar, que vem apresentando fortíssima expansão desde a última década. O Brasil não pode ficar atrás. Com efeito, ao substituir o petróleo e o carvão, fontes tradicionais de energia fóssil, cujo uso libera gás carbônico na natureza, a energia solar amplia a sustentabilidade econômica e ambiental dos países. E por se tratar de energia completamente renovável, reduzem-se as preocupações humanas com a escassez energética do futuro. Não por acaso, as estatísticas internacionais revelam o aumento de 395% entre os anos de 2003 a 2013 no uso de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. Sob este incremento, o servidor do Senado, Ruteli Marques da Silva, revela no trabalho Energia Solar no Brasil, dos incentivos aos desafios, que no texto internacional, abre aspas, o crescimento da fonte solar é explicado em parte pela consolidação das indústrias fotovoltaicas, segundo o exposto IFUX 2013. Nos mercados desenvolvidos, os aumentos da demanda e da escala de produção e o desenvolvimento tecnológico viabilizaram a redução de preços e, em decorrência, a expansão do uso dessa fonte de energia limpa. A EP, Empresa de Produção de Planejamento Energético, em 2014, destaca também o papel dos programas de incentivo a fontes promovida por países como a Alemanha, a Austrália, China, Estados Unidos, China, Espanha e Estados Unidos. O desenvolvimento tecnológico ocorreu principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão, e em segundo plano na Itália, Espanha e Noruega. Apesar disso, exposto IFUX em 2013 destaca que os estudos para o desenvolvimento tecnológico da indústria fotovoltaica estão concentrados na China, a atual líder na produção de painéis fotovoltaicos. Na Alemanha, a tecnologia está em declínio. Por sua vez, Estados Unidos e Espanha concentram as pesquisas tecnológicas e as plantas pilotos relacionadas à tecnologia termosolar,
decorrência das altas irradiações solares nas regiões semiáridas de seus territórios. Fecho aspas, senhora presidente. Senhoras e senhores senadores, o crescente investimento dos países desenvolvidos no uso de energia solar bem revela a centralidade desse admirável esforço científico para o futuro dos seus povos e da humanidade como um todo. Em razão das condições climáticas presentes no Brasil, favoráveis à exploração de energia solar, sustentamos que as autoridades públicas brasileiras devem vidar seus melhores esforços ao lado do setor industrial e da comunidade científica para que nosso país faça boa figura entre os mais adiantados desse campo, senhoras e senhores senadores. Algumas iniciativas brasileiras de fomento à geração de energia elétrica a partir da fonte solar já podem ser contabilizadas. Sem pretender ser exaustivo sobre este tema, citamos com base no estudo realizado pelo senhor Ruteli, consultor dessa casa, o programa Luz para Todos, que instala painéis solares em benefício de comunidades mais isoladas, sem acesso à energia elétrica, para que se viabilize a universalização e a distribuição da eletricidade na área rural. A senhora sabe, senhora presidente, o quanto é difícil viver sem energia, o quanto é complicado para aquela pessoa que está no campo não poder ter uma geladeira, não poder ter um bico de lâmpada, não poder ter um ferro de passar para passar sua peça de roupa. Então, hoje em dia já é uma realidade, através do Ministério de Minas e Energia, no projeto Luz para Todos, em alguns lugares isolados deste país, a utilização da energia fotovoltaica, suprindo esses cidadãos desse insumo tão básico, tão importante que é a energia elétrica. Ainda antes do programa Luz para Todos, também o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios, mais conhecido pelo nome PRODEM, atualmente integrado ao Luz para Todos, levou energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos para as comunidades distantes das redes elétricas convencionais. Outras iniciativas relevantes são a garantia de elevados descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão ATUST e na tarifa de uso do sistema de distribuição ATUSD para novos empreendimentos que até 31 de dezembro de 2017 injetam potência no sistema de transmissão ou de distribuição de energia menor ou igual a 30 mil quilowatts. O desconto passa a 50% para empreendimentos que comecem a operar a partir de janeiro de 2018 ou do 11º ano da operação da usina solar. Isso tudo vem em encontro ao incentivo à necessidade da mudança da matriz energética brasileira, desse insumo tão básico e tão importante para que o nosso país possa prosseguir andando e, como se diz assim, andando para frente e levando o desenvolvimento social a todas as suas áreas. A tributação no Brasil ou em qualquer outro país do mundo pode usar de critérios de extrafiscalidade para incentivar comportamentos úteis e benéficos à sociedade, como no presente exemplo, o fomento à exploração da energia solar, senhora presidente. O Estado tem se valido da tributação favorável para incentivar o desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores ou para a elevação do uso de equipamentos de informática para o controle e gestão de redes elétricas, redes inteligentes, como smart grids, controle do sistema de transporte, tudo conduzindo a cidades inteligentes como os smart cities. Então, senhora presidente, a modernidade, o nosso país não pode ficar para trás e nós temos que acompanhar as evoluções mundiais com relação ao sistema de distribuição de energia elétrica, ao sistema de transmissão e ao sistema de transmissão de dados, utilizando esses sistemas existentes para as nossas cidades, para o nosso povo tão necessitado. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, destacamos o Fundo Clima, que tem por meta disponibilizar recursos para financiar projetos, estudos e empreendimentos para a redução dos impactos da mudança do clima e adaptação dos seus efeitos. Senhoras e senhores senadores,
A longa lista das boas práticas já adotadas pelo Brasil nos traz esperanças, porém devemos reconhecer que há muito o que fazer para disseminar o uso da energia solar em nosso território. Por isso, permitimos-nos a reproduzir as relevantes conclusões do estudo no que diz respeito a medidas legislativas futuras de incentivo à energia solar em nosso país. Abro aspas. Embora não seja necessário um arcabouço legal específico, algumas medidas legislativas podem produzir efeitos positivos para o desenvolvimento da energia solar, senhora presidente. 1. A disciplina sobre a incidência de ICMS na energia injetada pela microgeração e pela microgeração e mini geração distribuída na rede das distribuidoras de energia elétrica. 2. A inclusão da geração de energia elétrica por fonte solar como um dos critérios de divisão dos recursos do Fundo de Participação do Estado, o FPE, e do Fundo de Participação do Município, o FPM. 3. A flexibilização da exigência de aplicação pelas distribuidoras de energia elétrica de 60% dos recursos destinados à eficiência energética em beneficiários da tarifa social de energia elétrica. 4. A garantia de verbas para pesquisa e desenvolvimento no âmbito do orçamento geral da União. 5. Permissão por tempo determinado para usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para a aquisição de equipamentos de geração fotovoltaica, pela microgeração distribuída e pela mini geração distribuída, fecho aspas. Acreditamos, ademais, senhora presidente, que o tema de capacitação científica brasileira nessa importante área de estudos deve nos conduzir ao uso da energia solar, mas antes e sobretudo à condição de país competitivo e exportador de tão relevante tecnologia. Recursos naturais não nos faltam para tanto, nem talento acadêmico ou profissionais qualificados para a produção de pesquisas e de inovação na área. Tampouco nos falta o exemplo de sucesso do passado. Na década de 70, o Brasil se colocou entre os países mais avançados na pesquisa e no desenvolvimento da fibra ótica. Nossa indústria automobilística de então, muito embora incipiente e protegida, chegou a desenvolver projetos inovadores de carros de passeio movidos a energia elétrica, algo muito raro há algumas décadas. Ainda na área energética e no contexto das crises de petróleo no passado, fomos conduzidos à engenhosa adaptação dos motores à explosão para o uso de álcool. Em vários anos da década de 80, a venda de automóveis movidos com combustível verde chegou a superar a venda de automóveis a gasolina, senhora presidente. Posteriormente, evoluímos para os motores flex, que usam gasolina e álcool separadamente ou misturado. Naquele contexto, muito embora a preservação ambiental não fosse a meta principal dos programas de governo, o Brasil acabou por se beneficiar do consumo de um combustível natural, cujo queima é muito menos poluente do que a combustão de petróleo, até porque gera um ciclo de recaptura do dióxido de carbono. Hoje, a mistura do álcool à gasolina é fundamental para cidades tipo São Paulo e as grandes metrópoles brasileiras, que enfrentam graves problemas de poluição. Para completar, o Proálcool fomentou a indústria sucro-alcooleira e o aumento vertiginoso da moenda de cana ainda nos propiciou o uso do bagaço da cana, a queima da biomassa na produção de energia termoelétrica. Senhores e senhoras senadoras, é muito bom realçar essa questão. Para quem faz uma viagem de carro hoje a São Paulo, quando você entra na região de Ribeirão Preto, você verifica, até um pouco antes, ali em Minas, é um canavial só, onde hoje a energia elétrica daquelas importantes geradoras e moedoras de cana são feitas pela energia da biomassa. No momento em que respiramos no Brasil o ar pesado da descrença
e da desesperança é de um evidente niilismo que nos esvazia a crença em um futuro auspicioso, de justiça social e de dignidade humana para todos os brasileiros. Precisamos resgatar projetos que nos lancem para bem longe de nossos equívocos históricos e da paralisia de nossa vontade, e de nossa nação. A aposta convicta do Brasil no fomento científico e no uso disseminado da energia solar limpará nossos pulmões e nossa consciência e haverá de preencher nossos espíritos com a certeza maior que alimentamos por todas as décadas no curso de nossas vidas, a de que este país, a depender do nosso empenho e da verdade última de nossas convicções, tem tudo para converter em um dos melhores países para se viver no planeta Terra. Cabe a todos nós palmitar na sociedade e no parlamento o caminho seguro da construção honesta e altiva do Brasil, em que merecemos viver ao lado de nossos contemporâneos e de nossos descendentes. Quero crer que o Senado da República não faltará a seu papel de difundir, para além dos nossos atuais limites, nossa capacidade de gerar energia elétrica a partir da fonte solar, permitindo assim que a luz do sol ilumine não apenas as nossas residências, mas também as nossas crenças e nossas vidas. Isso era o que eu tinha a dizer, Nossa Senhora Presidente, desse importante insumo que é a energia elétrica, dessa importante fonte que é o sol, que temos ele em abundância todos os dias. A senhora, que é uma eminente representante do Estado do Espírito Santo, com as suas belas praias, com o seu potencial enorme de turismo. A senhora sabe o tanto que esse insumo chamado energia elétrica inibe o desenvolvimento dessa indústria e o tanto que é importante gerarmos oportunidade para que aqueles empresários, para que aqueles setores de hotelaria, para aquelas empresas possam melhor desenvolver sua atividade de fim de turismo, tanto naquele estado do Espírito Santo, quanto em todo o nosso Brasil. Essa é a contribuição que eu teria que dar para a gente estar discutindo, voltar apresentando projetos nessa linha, para bem fomentar o uso da energia solar, nessa matriz limpa de energia elétrica para o nosso Brasil. Muito obrigado, senhora Presidente. Essas são minhas palavras. Obrigado. Gostaria de parabenizar